Oi pessoal, estamos juntos novamente em outra conexão BlackRock. Este é mais um episódio de nossa série de conversas com convidados muito especiais do mercado financeiro que acontece mensalmente em nosso canal do YouTube. A propósito, se você quiser saber mais sobre a BlackRock, aponte seu telefone celular para o QR Code que está aparecendo em sua tela. Bem, minha convidada hoje é Ana Harris, que é Head Global of Market Cap Index na MSCI. Ela vai nos dizer mais sobre o papel e o impacto dos índices nos investimentos. É um grande prazer tê-la conosco hoje, Ana. O prazer é todo meu. Bom, antes de começarmos o nosso bate-papo sobre índices, não é? E ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre isso, queria falar um pouco mais sobre a sua carreira, Claro. a sua jornada e como você chegou a esse cargo global na MSCI. Então, Claro. por favor, Ana. Obrigada. Eu fui estudar Economia na Universidade de Lisboa. E depois, a partir daí, fui a Londres, fui trabalhar numa empresa de consultoria e trabalhei também com eles em Paris. E quando voltei no regresso para Londres, passei mesmo da parte do setor financeiro com duas gestores de finanças. E só depois então é que eu vim parar à MSCI como Global Head of Market Cap Indexes. E realmente aí o meu papel na MSCI, com que diz respeito aos índices, é realmente informar os investidores acerca do papel que os índices podem ter nos portfólios, nas suas carteiras e realmente explicar o valor que estes índices podem ter. Fala um pouquinho também, acho que ajudaria os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, fala um pouquinho para a gente sobre a MSCI também. Seria bacana você fazer esse comentário. A MSCI é uma empresa de capital aberto, realmente depois do seu IPO em 2007, e realmente temos a nível dos índices, de instrumentos de análise, e foi fundada através da união da Morgan Stanley e da Capital International. Mas depois, com o IPO, uma empresa sozinha, de capital aberto e independente. Legal. Ana, então vamos falar um pouco sobre os índices, Claro. né? Acho que é hora da gente bater esse papo aqui com o nosso pessoal. Então, fala um pouco sobre o que são índices financeiros. O que exatamente esses índices representam no mundo dos investimentos? Os índices são instrumentos, são uma combinação de regras matemáticas e de dados financeiros. E realmente o papel dos índices é um papel fundamental nos mercados financeiros. A maior parte dos investidores, mesmo que não estejam muito envolvidos ou familiarizados com os mercados, às vezes ouvem dos mercados. Há uma coisa que sobe, os mercados que descem, há um setor que sobe, há um país que performa de melhor maneira ou de outro. E realmente, depois, por trás dessas medições, depois desses desempenhos, está sempre um índice. E a gente pode estar a falar de ações ou pode estar a falar de instrumentos de renda fixa. E realmente essa é a primeira experiência, o mais familiar que os investidores podem ter. E depois o que os índices podem fazer também, podem fazer a base de produtos financeiros. E então é aí que realmente tem um papel importante nos mercados. Legal, legal. E os índices, claro, estão se tornando cada vez mais conhecidos, as pessoas estão se familiarizando com eles, mas claro que ainda tem muito que a gente pode ajudar, né, no entendimento dos investidores. E agora você poderia explicar então um pouquinho para a gente como é que normalmente eles são construídos, como é que você constrói um índice e critérios, regras, enfim, como é que esses índices acontecem? E muitas pessoas, claro, devem ter algumas dúvidas sobre isso. Claro. Realmente as regras de construção dos índices são diferentes de fornecedor de índice, pronto, já MSCI ou outros, mas há uma série de etapas que são comuns. Por exemplo, ao princípio tem-se começar por decidir qual é o tipo de título que nós vamos incluir no índice. É um índice de ações ou um índice de títulos de renda fixa. Depois tem que se decidir como é que nós vamos representar esses títulos no índice, como é que vamos ponderar os títulos.
E três, realmente, porque também é importante, é saber como é que vamos classificar os títulos. Por exemplo, este título desta companhia faz parte deste setor, ou este título desta companhia faz parte daquele país, e realmente essa informação que nós vamos dar, adicional, esta informação adicional, realmente ajuda os investidores a perceber de onde é que vem o desempenho do índice e quais são as áreas do índice que estão a ter um desempenho mais forte ou mais fraco. Realmente tudo combinado ajuda ao nível da transparência e do funcionamento dos mercados. E estas regras normalmente são públicas, por exemplo, as regras da MSCI, dos índices que estão por trás de ETFs, estão publicadas no nosso website. E têm que ser, ao mesmo tempo, sistemáticas, não é? Têm que ser regras, são regras, mas ao mesmo tempo têm que ser dinâmicas, porque os mercados mudam, as companhias mudam. E então o que nós temos tentado fazer sempre é respeitar as regras, mas às vezes as coisas têm que mudar, as coisas têm que evoluir. Por isso tem sempre um elemento de dinamismo na construção e na definição dessas regras. Que confere, claro, você citou dois aspectos muito importantes, né? Que é transparência e eficiência, né? Exatamente. Então, seguramente esse dinamismo permite também esse nível de eficiência além da transparência, como você comentou, exatamente. né? E Ana, então comenta, agora falando um pouco como é que se constrói efetivamente um índice e tudo mais. Então vamos falar um pouco como é que eles são utilizados, efetivamente. Realmente, como já disse, os investidores estão cada vez mais a se familiarizar com os índices e têm um papel importante nos mercados financeiros. Mas o que eles às vezes têm é um papel ligeiramente diferente, depende se a gente está a falar de uma gestão ativa ou de uma gestão passiva. Numa gestão ativa, normalmente o que os índices são utilizados são para ajudar o gestor a mapear o investimento, o universo de investimento. Quais são os títulos que nós vamos poder investir? E depois será esse gestor a responsabilidade de selecionar, neste mundo todo, desta seleção, nesta coleção de títulos, quais são os títulos que ele vai selecionar e como é que os vai ponderar. Do outro lado, na gestão passiva, que é a maior parte dos ETFs, o papel do índice acaba por ter um bocadinho mais de peso, porque na gestão passiva o que os ETFs estão a tentar fazer é replicar, é acompanhar o desempenho do índice. Então, a seleção e ponderação dos títulos na carteira segue muito mais próximo a composição, a seleção e a ponderação dos índices, dos títulos no índice. E então, realmente, é por aí que o papel é diferente. Numa gestão passiva ou numa gestão ativa, os índices são importantes, mas é ligeiramente diferente do papel que eles partem. Não, perfeito. E diferentes porque se trata de diversificação, né? Então, quando você está falando em gestão ativa, eles têm uma função, e quando você fala em gestão passiva, eles têm uma outra função. Então, isso é um instrumento muito valioso para o processo de diversificação de investimentos, sem dúvida nenhuma, né? Exatamente. E toda essa transparência, como por exemplo a gente esteve a falar das regras e como são construídas e o valor dos índices, a gente faz esse desempenho, a performance dos índices através do tempo, são públicos no nosso website, através das fact sheets. Temos sempre a ajudar aqueles que utilizam os índices a ver como é que são construídos e também como é que é o desempenho através do tempo. E acesso à informação sempre ajuda na democratização dos investimentos, né, Ana? E me fala uma coisa, nos últimos anos houve uma expansão muito grande no uso dos índices pelas grandes instituições. E principalmente com a criação de novos produtos, né, ligados a eles. O que significa isso para a MSCI no mercado como um todo? Realmente nós temos sido mesmo muito privilegiados pelas todas as nossas relações com clientes à volta do mundo. O nosso papel como fornecedor de índices, como fornecedor de insights acerca do mercado, realmente tem sido apreciado pelos clientes e pelos investidores em geral, e nós temos tido a oportunidade de realmente construir um negócio de sucesso.
ajudar à transparência, ajudar à diversificação e realmente aí nós aprendemos com os clientes e eles aprendem connosco e a evolução dos nossos índices segue muito de perto a evolução dos mercados e a evolução das necessidades e das responsabilidades e dos desejos desses mesmos clientes. Por exemplo, uma coisa que nós começámos a ver mais recentemente é que umas instituições maiores às vezes precisam de índices que são um pouco mais personalizados, um pouco mais especializados, porque eles têm necessidades muito específicas e objetivos muito específicos. E então, realmente, mais recentemente, temos tido mais um avanço nessa área e realmente trabalhar perto com esses investidores institucionais. Não, muito bom, Ana. E tem sempre novas tendências vindo por aí, né? E os índices também acompanham todas essas tendências, né? Tem dois temas que eu queria abordar com você, né? Que você nos falasse um pouquinho mais. Um deles é a respeito dos índices temáticos, né? Então, faz alguns comentários para nós aí e ajuda os nossos investidores a entender essas novidades todas que tem por aí. Realmente, os índices temáticos é uma área muito interessante e realmente é recente o interesse e a evolução dos índices nessa área. O que os índices temáticos tentam fazer tentam capturar estas tendências macroeconómicas ou geopolíticas ou tecnológicas, destes avanços ou tendências a longo prazo e tentar capturá-los então no contexto do índice. Realmente a ideia através vamos ver o universo de títulos e realmente aqueles que tiverem uma exposição ou que tiverem, se tenham mais alinhados com um tema ou outro, serão então selecionados e depois ponderados no índice. Mas realmente a ideia é que estes índices vão dar novas oportunidades de investimento, vão dar acesso a estes temas que realmente podem transformar os mercados a mais longo prazo. Não, perfeito, né? E tem um outro tema, né, que não é tão novo, mas que adquiriu uma visibilidade muito grande nos últimos anos, né, que é o ESG, né, as questões ambientais, sociais e de governança, né? Ou seja, os investimentos sustentáveis, né? E eu queria que você falasse também um pouco sobre ESG e também sobre os índices ESG. E a ideia que veio para ficar, que né? veio para Esse ficar, tema, realmente, né? veio para ficar. Às vezes o interesse aumenta ou diminui, mas realmente veio para ficar. E é parecido com a ideia dos índices temáticos. A ideia é que os índices ESG vão tentar capturar todas essas temáticas ambientais, sociais e de governança. Por exemplo, o que se passa com o ambiente, o que se passa ao nível das relações sociais de uma companhia com o seu ambiente social e as comunidades. E da parte da governança, tem tudo a ver com como é que a empresa é dirigida. E então, o que os índices ESG estão a tentar fazer é selecionar deste grande universo de companhias que há para investir, quais são aquelas que poderão beneficiar de oportunidades ou que estejam menos expostas a riscos nestes temas. E então, tal como a gente faz para os índices temáticos, aqueles que são mais alinhados vão ser mais selecionados para o índice e vão ser mais ponderados então no índice final. Mas realmente é uma área que nós estamos a ter muito interesse e temos muitos investidores por todo o mundo realmente interessados a integrar esta temática ESG nos portfólios também, nas suas carteiras. Eu digo portfólios ou carteiras. Não, perfeito, Ana. Olha, excelente, não é? Esse mundo de índices é tão amplo que a gente poderia ficar aqui por muito mais tempo. Exatamente. Com essa conversa riquíssima, mas nós estamos chegando aqui ao final, né, do nosso bate-papo. Então, primeiro, te agradecer, né? E com certeza, né, a nossa audiência, quem acompanha o nosso canal, teve informações muito preciosas e aprendeu muito sobre esse rico mundo dos índices de investimentos aqui com você, né, Ana? E eu queria agora fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, né? Tenho certeza, né, que dentro das suas leituras, dentro do que você ouviu, dentro do que você conversou, devem ter surgido muitas coisas que trouxeram muita inspiração para você. E aí eu queria que você compartilhasse com o nosso pessoal alguma dica, né, ou de uma leitura, ou de uma frase, ou enfim,
como você quiser, que tenha te inspirado bastante na sua jornada. Vou partilhar um livro que eu li recentemente e que voltei a reler várias vezes depois. É um livro que é chamado, em inglês, How Bad Are Bananas? E é por um autor que se chama Mike Berners-Lee. Será que as bananas são mesmo ruins? E a ideia do autor é partilhar informação acerca da pegada de carbono de diferentes alimentos ou diferentes atividades. E para mim foi a primeira vez que eu vi essa informação, quer dizer, contida de uma maneira acessível e de maneira que também compara as atividades e os alimentos, as bananas, as maçãs, viajar de comboio ou viajar de avião e realmente o que eu tirei é que cada indivíduo pode fazer a diferença. Nós, através das nossas ações, podemos tomar decisões que vão levar a um impacto diferente. E caso queira saber se as bananas são mesmo ruins ou não... Eu queria saber, porque eu como uma Muitas. banana toda manhã. A primeira coisa que eu faço é tomar um suco de limão e comer uma banana. Então, a sua resposta vai ser muito importante para mim. Eu vou lhe dizer, vou dar a conclusão. Então, as bananas são boas, são mesmo boas ao nível do conteúdo nutricional, realmente ao nível das vitaminas e dos minerais, tudo que nos dão. E depois é o nível desse conteúdo e da pegada de carbono que acaba por ser reduzida relativamente ao que nós podemos tirar das bananas. As bananas nascem, quer dizer, com o sol natural. Normalmente se têm que ir de um sítio para o outro, vão de barco, que tem menos tem uma pegada de carbono que é menor que viajar de avião. E depois tem a sua própria embalagem, não é? Quer dizer, já estão protegidas, já vem embalado, não é? E é assim mais fácil de transportar, é mais fácil depois de não se danificar pelo transporte. Então realmente as bananas, para a pegada de carbono que têm e o valor nutricional que nós podemos retirar delas, são melhores que as maçãs, por exemplo. Olha só, hein? Olha, que dica maravilhosa. Obrigada. Com certeza vou ler esse livro, né? Mas já fico de antemão mais tranquilo com Que relação ao meu hábito. Né? Mas super obrigado aí pela dica, realmente muito inspiradora, né? E mostra o quanto nós podemos contribuir para que a gente mantenha esse planeta cada vez melhor, né? Exatamente. E para que a gente tenha uma vida, por consequência, melhor, né? Então, é muito boa a sua dica. Ana, foi um prazer enorme. O prazer é meu. Ter recebido você aqui. Obrigado pela sua passagem aqui na sua viagem, né? Por ter dedicado esse tempo a nós aqui na BlackRock e aos nossos investidores, às pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E a vocês que nos acompanharam até o final, agradeço também por sua presença e até breve.